Olá, boa noite. Voltamos. Estamos em mais uma quarta-feira no Conexão Reconvexo, véspera de feriado, carnaval fora de época, carnaval atípico. Para quem vai curtir carnaval esse ano, divirta-se, mas tome bastante cuidado. Esse ano eu fico em casa, hein, Fernanda? Somente na leitura, colocando em dia as leituras do mestrado. A realidade agora é outra. Meu carnaval agora aqui em casa, Fernanda. Fernanda, boa noite, Que querida. Seja ótimo. bem-vinda mais uma vez. Alexandre, nosso convidado Boa especial, noite. Daniel, boa noite. E você, Fernanda, eu falo de São Paulo, gente. Fala de São Paulo, da capital. Fernanda, você está falando de onde? Vai fazer o que nesse carnaval? Eu estou falando de Cuiabá, né? Na verdade, não sou daqui, eu sou pau rodado. Cuiabá aqui tem a expressão pau rodado, que são as pessoas que já rodaram e vieram parar aqui em Cuiabá. Então, eu sou pau rodado, já vim e voltei várias vezes para cá, agora eu estou aqui. E, bom, esse feriado prolongado eu vou passar com meu pai, com a minha irmã e trabalhando também. Perfeito. A vida não para, né? É isso aí. E temos objetivos na vida, né? Quem tem objetivo na vida tem planejamento. Quem tem planejamento tem que ter disciplina, senão não consigo cumprir. Alexandre, boa noite. Também. Valeu, Daniel. Alexandre, querido, boa noite. Está falando de onde? Boa noite a todos. Estou falando aqui de Itaituba, Pará, no interior do oeste paraense. E o feriado vai ser em casa mesmo. A Custer vai vir por aqui, mais um feriado, vai vir de Santarém para cá. Ai, que E beleza. a família, que não é muito grande, vai estar reunida. As famílias é sempre bom, né? Daniel de Oliveira, nosso querido. Daniel, você é o nosso xodó, você já sabe disso, né? É a segunda vez que você está aqui conosco, sempre convidado, e convidado várias vezes. É a segunda vez porque não aceitou as outras, tá, gente? Registre-se isso, que ele não tinha agenda. Mas Daniel de Oliveira, nosso querido, de onde você está falando? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Como a Valéria mencionou, sou o Daniel de Oliveira. Eu sou aqui de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, a cidade do vulcão, né? Tem bastante água sulfurosa por aqui. Recebe muito turista para fazer banhos, assim, né? E feriadão, vou ficar em casa mesmo, colocando as coisas em dia, dar uma faxinada em casa, limpar e tudo mais. Bacana, bacana. Você, assim como Alexandre e como Fernanda, são pessoas afetadas pela Lyon, pela neuropatia óptica de Leber, e os três têm deficiência visual. Cada um aqui tem um grau diferente, não é isso, Daniel? Exatamente. E eu só estou perguntando isso, se você tem 5% de visão. Eu estou te perguntando isso porque eu quero chamar bastante atenção, porque você mora sozinho, não é isso? Isso. E você vai amanhã limpar a casa, fazer faxina e deixar nos trinques, não é isso? Ah, sim, eu sou um pouco enjoadinho quanto a essa questão de limpeza, apesar que ultimamente eu tenho deixado acumular um pouquinho, sabe? As coisas. Mas eu estou te fazendo essa provocação porque, além de achar muito interessante, porque nós estamos numa sociedade onde cada vez mais homens vêm fazendo a sua parte dentro de casa, morando sozinho ou não, porque se mora na casa, a responsabilidade tem que ser compartilhada, né? E se mora sozinho, vai pedir para quem? Então, é essa atenção que eu estou querendo em torno disso. E por você ser deficiente visual e cuidar da sua própria casa sozinho, isso é realmente ainda mais interessante, porque o que nós queremos com esse programa é trazer discussões e chamando a atenção para que as pessoas percebam que a vida continua, primeiramente, né? E que as superações humanas, elas estão mais do que confirmadas que estão possíveis. E o Conexão Reconvexo de hoje, que é um espaço de diálogo, de reflexão, né, para nós falarmos aí sobre a pessoa com deficiência no seu dia a dia, né, registrar suas experiências, suas superações. Hoje nós queremos falar sobre a questão da reabilitação profissional. Você que é um profissional, né, que trabalha, que tem a sua vida, e nós convidamos você para
colocar isso para nós, como isso funciona na sua vida, a vida da Fernanda, a vida do Alexandre, porque a reabilitação profissional e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, em geral, ainda é muito desafiador. Mas eu, há 5 anos no Instituto Reconvexo, como voluntária, eu percebo que é mais desafiador pelos preconceitos que estão estabelecidos. Não pelo nível de capacidade ou nível de resposta que a pessoa com deficiência pode apresentar no seu convívio diário, né? Porque, como eu disse, o potencial de adaptação do ser humano, ele além de surpreendente, ele está mais do que comprovado. E aí, pensando nisso para as empresas, né? Por que muitas dúvidas ainda surgem a respeito da questão da contratação de pessoa com deficiência, sobretudo a visual, né? Mesmo depois da criação da lei de cotas, criada em 1991, pesquisas demonstram que profissionais de RH ainda não estão inclinados a desenhar vagas de emprego que contemplem um processo seletivo inclusivo no aspecto da pessoa com deficiência. E na percepção de vocês três, eu gostaria de saber qual é a principal barreira que vocês percebem. Eu sou formada em administração de empresas, a minha primeira graduação é administração geral de empresas, e na disciplina de RH, em nenhum momento foi abordado a questão da pessoa com deficiência. Isso já faz 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Se fosse hoje, eu teria provocado a faculdade para trazer isso para a sala de aula. Eu realmente não tinha habilidade nenhuma com o assunto, né? Mas eu vou deixar aqui a minha observação só para escutar vocês daqui para frente. A minha observação que começa a falha na sala de aula, na preparação do profissional de RH e de administração de empresas para a inclusão da pessoa com deficiência. Está jogado na mesa a nossa conexão de hoje. Gostaria da opinião de vocês. Fiquem à vontade. Ô, Valéria, você fez uma observação aí que eu achei de extrema importância. Você disse, sobretudo, a deficiência visual, né? Que é o travamento, assim, da questão. Vou só colocar uma observação aqui também. E a hora que você falou sobretudo a deficiência visual, eu lembrei de uma entrevista de emprego que eu fui uma vez, que é um hotel muito famoso aqui da minha cidade, estava contratando deficiente para preencher a vaga, né? E tem uma lei específica e tal. Aí quando eu cheguei lá, a hora que a pessoa da seletiva me observou, viu que a deficiência visual, ela já falou de cara, sinto muito, a gente já contratou um cadeirante. Deficiência visual é complicado para a gente. Então eu agradeci, né, a atenção e saí com a cabeça baixa, fazer o quê, né? Deficiência visual sei lá, é um preconceito ainda, né? E essa vaga era para trabalhar em quê, Daniel? Você poderia compartilhar com a gente? Na recepção do hotel. Recepção do hotel e não especificou, né? Tipo, contrata-se pessoas com deficiência. Se tivesse especificado cadeirante, eu nem teria ido. Né? Aí eles queriam preencher a cota, né? Dessa lei aí que existe. Que na verdade, na maioria das vezes, na lei, ela tem um percentual mínimo. Ela não tem um percentual máximo, mas só que na grande maioria das vezes eles dão a entender que esse mínimo seria o máximo que eles podem fazer. Não, jogaram assim nos anúncios, anunciou para a cidade inteira, sabe? E eu acho que eles não pensaram na questão da deficiência visual. Aí eu, todo estiloso, cheguei lá. Aí a moça falou que já tinha... Não sei se realmente tinha contratado ou se ela falou isso para se esquivar de mim. Foi isso. Pode falar, Daniel, pode terminar. Não, eu já concluí a observação. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui é que tem que ser uma deficiência visível, né? Parece que se não for cadeirante, geralmente é o cadeirante, nada contra os cadeirantes, mas geralmente são os cadeirantes que a gente vê que estão mais inseridos no mercado de trabalho, ou os Down, né?
já tem um tempo que acontece, está se expandindo muito, ainda bem que está se expandindo, as pessoas com síndrome de Down, que a gente vê mais. Agora, realmente, deficiente visual, eu nunca vi nos lugares, completamente, principalmente completamente cego, eu sei. Pessoas que eu conheço de confiança trabalham com, mas eu particularmente nunca vi. E nem auditivo. Parece que deficiente é cadeirante, né? Síndrome de Down mesmo. Hoje eu me deparei com uma pessoa no supermercado, sabe? Tava empacotando lá as compras, né? Aí aqui tem bastante com síndrome de Down no supermercado. Um outro que provavelmente a gente não observa que ele está inserido é o autista. Esse geralmente é muito difícil. Tanto porque ele não aparenta e a dificuldade para ele conseguir se inserir neste meio, né, devido à dificuldade. Exatamente. Disléxico também, né, que os disléxicos, tem disléxicos que quando descobrem cedo, eles conseguem driblar as coisas, né? Mas tem gente que não tem aquela compreensão do disléxico, a empatia com o disléxico. Então, muitas pessoas com dislexia não conseguem ficar muito tempo no trabalho. Verdade. Não muito longe, eu tinha um colega aqui na minha cidade que ele fez curso superior de administração e prestou concurso para a Câmara Municipal, para o administrativo. Aí passou tudo mais, depois que descobriram, né, que tem deficiência visual, no caso teve que comprovar, e aí alegaram que o espaço lá não comportava ele. Aí ele teve que entrar na justiça para poder assumir a vaga que ele tinha passado no concurso. E adequar o espaço. Ele é DV total e passou no concurso lá em primeiro lugar e o pessoal da Câmara Municipal não estava querendo aceitar ele na vaga. Agora observe, se a Câmara Municipal faz uma coisa dessas, porque você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem a Lei de Inclusão, que é a Lei de Cotas, ou seja, o Poder Legislativo Federal, ou seja, é o nosso Poder Legislativo, né, dentro do âmbito federal, que é nacional, mas é o Poder Legislativo atuando, respondendo à sociedade. E aí a Câmara Municipal tem, pela primeira vez, uma pessoa com deficiência visual para dar exemplo, para levar essa pessoa para dentro da casa, e ela coloca para fora. É inaceitável uma coisa. Isso é realmente questão de Ministério Público. É verdade. Na época ele teve que entrar na justiça para poder assumir a vaga, senão ele tinha perdido o trabalho de ter prestado concurso, né? E olha, é uma pessoa com curso superior, prestou o concurso, passou em primeiro lugar, aí eu fico imaginando, né? E quando tipo assim, eu tenho um curso técnico só, né? E quando é a pessoa que tem só ensino médio, essas coisas, fica mais deixado de lado. Exatamente. E existem várias funções, né, que as empresas poderiam colocar à disposição da pessoa com deficiência. Eu estava pesquisando esses dias para trazer esse tema, né? Por exemplo, os jornais, né? Nós temos aqui uma excelente jornalista, que é a Fernanda Lloyd. Né, os jornais, eles podem trabalhar com o sistema de Braille, sistema de adaptação. As pessoas que elaboram o cardápio, você imagina uma gráfica que vai elaborar o cardápio em Braille, por exemplo, né? Teria essa pessoa com deficiência para fazer esse trabalho, livros, folhetos, manuais, né? Todo tipo de impressos que teriam ali o Braille, ao invés de contratar uma pessoa para fazer, que não é deficiente visual, para fazer esse tipo de serviço, o deficiente visual deveria ser a primeira pessoa a ser cogitada, a ser um profissional, né, para trabalhar com isso. Trabalhar com o público, né, a recepção de um hotel, você estar na recepção de hotel, você saber lidar com as pessoas, é na voz, é na gentileza, né? Por que não uma pessoa com deficiência visual
auxiliar de cozinha, jardineiro, serviços gerais, operador de telemarketing. A gente tem um colega dentro do nosso grupo que era operador de telemarketing, que ao perder a visão pela Lyon foi desligado, né? Assessorista, telefonista, né? E tantas outras funções, porque não para aí, você trouxe exemplo de pessoas que estão formadas e podem exercer outras funções. Então, é uma questão de boa vontade, de olhar para dentro da empresa, para dentro do mercado e compreender que várias oportunidades de trabalho poderiam ser colocadas à disposição da pessoa com deficiência visual. Exatamente. Não, e hoje ele desempenha tão bem a função que hoje ele é o destaque da Câmara Municipal, é muito conhecido, renomado na cidade e quase perdeu. Mas imagina, um cara que passa em primeiro lugar num concurso, não é brincadeira, gente, concurso público é dificílimo, e a pessoa com deficiência visual, ela tem todo um processo de adaptação que é necessário para ela conseguir se equiparar no momento da prova, no momento ali realmente de exercer, fazer o processo seletivo, tem que ter alguém lendo, tem que ter adaptação, é muito complicado para estudar. A gente tem um colega também, esse nosso grupo é maravilhoso, só tem pessoas assim de conteúdos riquíssimos, né, Fernando? A gente tem um colega que está agora prestando um concurso, e a mãe de um outro rapaz que também é deficiente visual, e lê para ele os livros, né? Trabalha com ele a leitura, vídeo aula que ele estava fazendo, ia fazendo, né, a leitura, a explicação. Então, assim, é um esforço absurdo. Você acha que essa pessoa, depois que está lá, ela é qualquer pessoa? A gente não é qualquer pessoa. Que tem uma determinação dessa, ele vai se destacar mesmo, está mais do que legítimo. Não esperava menos do que isso, o Daniel. É verdade. Não muito longe também, numa agência de emprego aqui da minha cidade, eu fiquei sabendo desse curso na Associação de Deficiente Visual aqui, né, de onde eu moro, que eu frequentava na época. Aí a psicóloga lá, responsável por encaminhar a gente para cursos, essas coisas e tudo mais, ela falou que tinha um curso na agência de emprego aqui da cidade de jardinagem. Aí, como eu sou muito ligado à planta, gosto demais de mexer com essas coisas, eu falo, eu quero fazer, né? Vou lá fazer minha inscrição pessoalmente na agência, porque eu gosto disso. Até mesmo meu conhecimento pessoal, né? Que época que poda tal planta e tal. Aí, a hora que eu cheguei lá, comecei a preencher a ficha, né? A moça atendente lá pegando os meus dados. Aí, de repente, ela fala, você não vai poder assumir essa vaga desse curso por conta da sua deficiência visual. Nossa, até a Associação de Deficiente aqui, eles tentaram conversar com ele, sabe, para eu participar, mas eu não pude. Eu posso ser muito dura no que eu vou falar? Desculpa, gente, quem assistir a live depois, mas além da minha percepção de falta de preparo nas salas de aulas, para quem está se formando em RH, para quem está se formando em administração de empresas, é também preguiça. Acho que é preguiça, sabe? Porque a pessoa ela trabalha porque está posto. Chega um desafio, uma nova demanda, a primeira oportunidade que tem é põe para fora. Porque sentar com uma pessoa como você, com uma pessoa que se comunica muito bem, né? Uma pessoa que ajudaria, inclusive, se ela tivesse te perguntado como posso te ajudar, como posso te incluir, como que a gente pode colocar um curso à disposição, né? Para que ela teria melhorado o curso, inclusive. Não só para o Daniel, mas para qualquer outra pessoa que chegasse depois, porque quando um atendimento para pessoa com deficiência é feito com excelência, para a pessoa que não é deficiente, sai ganhando e muito. Porque a questão da deficiência não é formar uma ilha de atendimento só deficiente, não, porque você começa a colocar excelência para todos. Desculpa, Daniel, pode falar. Vai até na credibilidade de quem está prestando o curso, né? Aí a gente pode indicar, tipo, eles melhorariam a adaptação do curso para quem tem deficiência, no caso, para eu, né? Aí ia melhorar para os próximos.
os próximos que viriam já estaria o curso adaptado, né? Exatamente. O Alexandre, isso que eu e o Daniel estamos aqui conversando, na sua região, colocando para a sua vivência aí, faz sentido isso que a gente está falando? Ou para aí teria que ser algo ainda mais específico? Qual que são as suas observações, pensando no território que você vive? Bem, no caso, esse despreparo, ele começa geralmente a partir das séries iniciais, dentro das próprias salas de aula, que muitas vezes as mães têm que ir para a justiça para conseguir colocar seus filhos para estudar e no meio dos outros. E quando isso se expande por meio de trabalho, é muito pior. Porque geralmente essas pessoas que foram formadas nessas escolas despreparadas evoluíram e estão agora no mercado de trabalho, em inúmeros tipos de posição. Então, isso reflete de uma maneira gritante na sociedade. Então, tanto que aqui a gente praticamente não vê. Até um tempo atrás, eu não via cego, ninguém assim com alguma deficiência por aí. Então, na maioria das vezes, essas pessoas ainda estão dentro de casa, sabe? Não saem, não tem esse preparo para fazer algum tipo de reabilitação, para sair, se socializar. Então, no sentido de trabalho, isso aqui eu creio que ainda não existe. A Fabiola Vasques, que sempre nos acompanha aqui, ela está dizendo que ela está concordando com você, viu, Alexandre? Ela disse assim, Alexandre, justamente, e quando surgem vagas é para serviços gerais. Os meus filhos fizeram entrevista para um hotel famoso, a entrevista foi muito boa, na gestão de São Paulo, mas em Angra a coisa não avançou. E aí a gente vê a regionalidade, né, das coisas. A mesma empresa na capital, aqui em São Paulo, tem um tratamento sobre o assunto, e numa cidade, em outra cidade que não é tão longe, Angra dos Reis, é de onde ela fala, tem um outro tratamento completamente diferente. E essa oferta para a pessoa com deficiência, essa oferta de trabalho, só trabalhos que não são trabalhos com poder de decisão, trabalhos com possibilidade de comando, né? Muitas vezes a pessoa é formada e acaba se submetendo a um trabalho desse. Não estamos dizendo que esses trabalhos são indignos, estamos dizendo que essa pessoa se formou para mais do que isso e não abre vaga. E aí a gente acaba encontrando pessoas com formações excelentes, mas dentro de funções que são aquém da sua capacidade, subutilizada, vamos dizer assim, a capacidade dessas pessoas, né, Fernanda? É, exatamente isso. E eu me lembro que hoje ainda eu estava vendo no jornal e tem um balcão de empregos da Rede Globo, né? Não é assim, é que tem maior audiência, não é qualquer uma. Então, assim, a gente espera que sejam algumas vagas melhores. E atenção e tal, vaga para PCD, não sei o que, já deu aquele ênfase. E as vagas eram todas para serviços gerais, ou assistentes de alguma coisa, ou empacotador, realmente, é igual você falou, tinha acho que uma ou duas vagas para assistente administrativo. Porém, assistente administrativo a gente sabe que pode ser simplesmente levar e trazer papéis, né? Em muitos lugares. Também é chamado de assistente administrativo. Então é muito complicado isso. Por mais que haja qualificação, tem pessoas que não conseguem se inserir de verdade. Isso traz a reflexão da questão da aposentadoria por invalidez, da falta de oportunidades, né? Que cota não é mimimi, aposentadoria por invalidez não é mimimi, quando a gente analisa o cenário de uma forma mais ampla. No Brasil, um grande problema é que se a gente quiser ter um trabalho digno e estar preparado para isso, o poder público, no caso. Concurso público, meio público, porque o privado geralmente não dá espaço.
Pois é. O ruim é que daí você chega num público igual onde o Daniel tá, e aí, né, que não fecharam simplesmente as portas. É muito complicado isso. Eu não sei, sabe, Alexandre, como é que funciona exatamente, mas nem no poder público eu consigo ver deficiências variadas, né? Infelizmente, para muito no cadeirante e no Down. Eu vejo que para assim nisso daí. Eu não vejo para outros tipos de deficiência. No Não poder sei, posso público, estar errada nisso, mas é a minha visão a respeito. no poder público, ainda dá para a gente apelar pelo Ministério Público para forçar, no caso. Digamos, Fazer com que se cumpra a legislação, né? Isso, ainda tem isso. A pessoa passou num concurso da Caixa, tem como fazer aquilo se cumprir. Nós entrevistamos há 2 semanas atrás um rapaz que passou no concurso da Caixa e finalmente está lá no Rio Grande do Norte e finalmente trouxe boas notícias para nós, né, Fernanda? E o Alexandre também. O Alexandre estava no chat, eu me lembro do Alexandre no chat, mas quem fez a entrevista foi a Fernanda. E ele relatou para nós como ele estava sendo atendido, que estava sendo bastante interessante. Aí volta aquela nossa fala anterior, da regionalidade. É a mesma empresa, a mesma instituição, e em alguns pontos tem um trabalho de acolhimento, de respeito, de inclusão, e em outros territórios não tem esses pontos sendo tratados como deveria para que a pessoa se sinta realmente parte de uma equipe de trabalho, né? Eu acho que talvez a primeira coisa que deveria ser feita para preencher uma vaga é perguntar o que você se sentiria melhor para fazer, o que é melhor, como você se inseriria melhor nessa função, né? A gente tem essas atribuições, tal. Quais você desenvolve melhor? Quais você tem dificuldade? Então a gente vai driblar essas dificuldades, adaptar ou passar para outra pessoa, em último caso, você pega outra atribuição, mas ter essa possibilidade, essa flexibilidade de adaptação. Certo. O Daniel, o Enaldo, ele é formado, aliás, ele está em mestrado, né? Eles são de Sergipe, nós entrevistamos eles na semana passada. Eu digo eles porque ele falou de uma equipe de trabalho, todos são deficientes visuais, e eles, além da associação de pessoas com deficiência visual, eles também têm uma rádio web. E é muito interessante que todos eles têm deficiência visual, ou é total ou é parcial bem severa. E ele está dizendo o seguinte, que na verdade os formados estão nas suas casas, porque as vagas que poderiam ser para preceder para a pessoa com deficiência está na frente, não está para as pessoas com deficiência, sim para as pessoas sem deficiência. Né? Eles vão driblando isso. E a gente tem, inclusive, relatos de empresas, e os auditivos também, ele está chamando a atenção também para as pessoas com deficiência auditiva, também são muito discriminadas. E ele está chamando a atenção aqui para algo que realmente... Oi, pode falar. Não, eu estava concordando com os dizeres dele. E o que ele está colocando para nós aqui realmente um grande embaraço, porque a pessoa, além de lutar para entrar na faculdade, porque é uma luta, né? Por exemplo, o que você encontrou com o seu curso, não dá para fazer esse curso porque nós não temos como adaptar. Existem faculdades de renome que não aceitam pessoas com deficiência visual, dizendo que não tem como fazer a adaptação. E quando aceita, a má vontade é tamanha, né? E nós temos colegas no grupo que trancaram faculdade em andamento, porque não aguentaram, depois que perderam a visão, não aguentaram lidar com tantos problemas, tanta burocracia, tanta má vontade, né, na sala de aula, dos profissionais que estão na sala de aula, que deveria ser o educador, preocupado em educar e em capacitar quem está à sua frente, mas não, está preocupado muitos com a comodidade, estava fazendo que já vinha acostumado, quer continuar nesse ritmo e não quer se esforçar para colocar aí mais uma pessoa com uma necessidade especial,
que é, no caso, por não ter visão, precisa de lousa, ou precisa de alguém para acompanhar, ou precisa de uma letra aumentada, né? Precisa de uma prova adaptada, né? Apresentações de trabalhos de forma adaptada, e não quer isso. Né? Então, pessoas que foram deixando a sala de aula por causa disso. Você é massoterapeuta, não é isso, Daniel? Isso. Como foi essa que eu estou falando de sala de aula, para puxar realmente isso? Como foi formar-se nesse curso? É um curso técnico, né? E como foi isso para você? Como foi a aceitação de quem te recepcionou para fazer o curso e hoje o mercado como te abraça? Então, quanto à metodologia dos professores, foram excelentes, porque sempre eles traziam materiais adaptados, né? Tipo, o tecido da pele, eles faziam de borracha, de algodão, então, na verdade, não era só um deficiente visual, o curso era para vários, abrangia vários deficientes visuais, né? Então, por conta disso, eles já traziam os materiais adaptados e ajudou bastante, né, no aprendizado. O entendimento, abriu bastante o entendimento por conta da adaptação do material. Porque você explicar como que é uma anatomia, como funciona um organismo, um órgão, assim, verbalmente, para um deficiente visual é complicado de entender. Aí eles levavam lá, tinha as aulas práticas, né, que a gente analisava. A gente até analisou o cadáver para uma base, né? É Hoje mesmo? em dia Como foi não isso? precisa fazer mais isso. Hoje em dia não precisa fazer mais isso, que já tem os bonecos apropriados, né? Mas na Certo. época que eu fiz, a gente teve que ir na sala da faculdade e analisar o cadáver lá, eles tiravam do tanque de formol, né? Pra gente analisar a garganta, como que funciona por dentro, o coração como que é, o esôfago, assim, eu apalpei um esôfago. Foi bem Não, pode interessante. contar mais. O Legal. chat bombou agora, todo mundo quer saber que experiência é essa. Você tocar um corpo humano, mas é um corpo humano que não tem mais aquecimento, né? Então, aquela sensação de lidar com o Exatamente, corpo era humano, um corpo gelado lá um e corpo todo limpo, gelado, sabe? Fica, certo. fica dentro do tanque de formol, aí então uma parte lá da garganta fica aberta e a gente analisa, vai tateando, e aí foi todo mundo tocando lá nos órgãos, o diafragma, né, para a gente entender melhor o funcionamento, foi bem interessante. Foi um Eu curso, falei que assim, você é literalmente massoterapeuta. adaptado. Que incrível! Eu Ah, falei, você é massoterapeuta, e estão perguntando aqui no chat o que é massoterapeuta, né? Eu nem fiz, eu podia te perguntar o que é um massoterapeuta, e agora está todo mundo curioso. O que é um massoterapeuta? O mas que faz essa pessoa, esse profissional? a massoterapeuta é um profissional que trabalha com massagem terapêutica, né? Massagem relaxante, drenagem linfática para diminuição de medidas, e basicamente isso. Certo. E esse seu curso teve duração de quanto tempo? 2 anos. Dois Foi um curso anos. técnico. Isso. E tem, assim, tipo, pós-graduação, tem novos assuntos que tem que estar fazendo novos cursos e se atualizando. Como que é esse mercado? Como que é o desenvolvimento desse mercado, não, o desenvolvimento desse profissional para o mercado de trabalho? Sim, sempre tem que atualizar, né? Igual eu, a princípio, eu fiz só a massagem relaxante, o curso da massagem relaxante. Aí depois apareceu a drenagem linfática, né? Que é para redução de medidas, pessoa que quer perder ali algumas medidas do corpo. Aí eu fiz mais esse, aí conforme vai aparecendo a modalidade de massagem, a gente vai procurando se qualificar naquilo. Porque tem Certo. vários, um leque, assim, tem com pedras quentes, tem aquela ventosa que coloca nas costas, tem várias possibilidades de massagem, né? Não é só aquela palpação de leve e tal.
várias mais modalidades. ramificações do mesmo curso. Exatamente. Esse é o termo, várias ramificações. O Alexandre é uma pessoa sempre muito interessada nessa área, né, Alexandre? Eu tenho que migrar para outra cidade. Encontrar um mercado favorável. Eu acho que não. Olha, tem sempre aquele, sabe Não, porque aquele... aqui não tem esse tipo de curso. Ah, tá, para o curso, mas voltar para a sua cidade Isso. e aplicar a profissão, sim, entendi. Mas como que também você, Alexandre, como que isso surgiu para você, o interesse à massagem? As pessoas dizem que eu faço uma massagem muito boa, então, já que eu tenho uma boa, vamos profissionalizar ela, né? Tá certo, é isso aí, aproveitar os dons, né, Na Fernanda? verdade, todo mundo fala isso. Não, deficiente visual tem o tato mais aguçado, então fica melhor para fazer massagem, né? Então, você procura, fala isso. Eu descobri que deficiente visual tem o tato mais aguçado, então pode achar mais rápido os nódulos nas costas e tal. Tem por Certo. aí. E Bem, essa profissão dá para migrar, por exemplo, para o campo do esporte, Alexandre? Você que estava fazendo educação física. dá, porque geralmente quando um atleta tem algum tipo de contusão, né? Sim. Geralmente a massagem Isso. já é feita na hora, para relaxar a pessoa e tentar diminuir a dor. Certo. É isso. Além de massoterapeuta, você também atua, né, Daniel? Voltando aqui para o Daniel, Alexandre, porque a gente está avançando aqui no horário e a gente quer saber bastante do nosso convidado. E aí eu quero fazer uma provocação. A Fernanda falou, né, das vagas na emissora de TV. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de assistirmos minisséries, novelas, filmes dessa mesma empresa e com atores renomados, muito bons. Não queremos questionar a qualidade dele como profissional, mas fazendo o papel de um deficiente visual ou de um deficiente físico, enquanto nós temos um grupo gigantesco de pessoas que são profissionais, que atuam, e nós tivemos a professora Clarissa, que foi sua professora, né, Daniel? Mencionamos o seu nome do Wendel na live há 15 dias atrás, e que prepara pessoas, que prepara profissionais para a área da cultura. Como foi isso para você, entrar nesse curso, atuar? Você pretende continuar? É um mercado que te conquistou? Como que está isso na sua mente? Então, quanto ao teatro, a participação cultural, assim, eu sempre tive desejo, né, de estar envolvido nesse meio. Aí, um certo dia eu estava ouvindo uma rádio local aqui, aí ouvi o anúncio, né? E o Conservatório Municipal aqui da minha cidade tava fornecendo o curso de teatro. Aí eu fiz minha matrícula, me inscrevi. A princípio eu achei que eu não iria dar conta, porque já começou com umas dinâmicas difíceis lá, que era mais para pessoas que enxergam, né? Tá. Aí, como o professor é muito inclusivo, ele, não, você vai ter que participar junto com a gente também, vamos te incluir aqui na mesma brincadeira. O que todo mundo vai fazer, você também pode fazer. Aí eu fui conseguindo concluir o curso, aí um outro diretor já me chamou para participar junto com eles de uma peça aí. Aí eu entrei e fui me adaptando, né? A gente tem que usar as nossas adaptações particulares também. Aí deu tudo certo para inserir Tá lá com eles. certo. O Daniel, o Enaldo, ele é educador físico e judoca, né? Fez parte da seleção brasileira de esporte adaptado, de judô, e ele está dizendo aqui para você que tem, para você e para o Alexandre, que tem a massagem esportiva, assim, e que vocês deveriam observar esse mercado, né? E, além disso, né, Fernanda, nós já entrevistamos aqui o pessoal que é do esporte, né? Os paralímpicos, e é um mercado que está aumentando. Agora, nas Olimpíadas, a próxima não será,
Mas a outra, pulando essa próxima, a outra já vamos ter o surf adaptado e vamos ter também o skate adaptado. Então, o esporte adaptado, cada vez mais, ele vem sendo trazido para as Olimpíadas, trazido para os campeonatos nacionais e internacionais. O Brasil é campeão de goalball, o Brasil é hexa, né, Alexandre? É hexa ou Goalball tetra? era um outro que ela falou, acima de hexa. Acima de. Agora mesmo, teve agora, inclusive, tem um mês atrás, o goleiro é considerado o melhor do mundo, o goleiro é brasileiro. Né? Então, a inclusão no esporte ela é um mercado a ser observado, e nada melhor, por exemplo, do que ser atendido por uma pessoa que conhece o que é lidar com a deficiência, não é, Fernanda? E aí a interação eu acho que fica até mais dinâmica. Eu acredito que fica mais dinâmica e também menos melindrosa, né? As pessoas vão falar com um pouco menos de ressalvas, né? Porque sabe que quem está ouvindo tem uma deficiência, então ela também sabe como a pessoa se sente. Então, eu acho que é muito interessante isso, ouvir aqueles que realmente passam por aquela dificuldade. Certo. Certo. E uma coisa. Pode Não, que eu falar. vi um outro comentário do Enaldo também, que ele também é massoterapeuta, né? Eu achei muito interessante. E é uma profissão que eu pensei depois da Lyon. Eu cheguei a pensar nisso, em massoterapia. Também, desde de nova, eu gosto de massagem, eu acho muito. É relaxante, é muito gostoso. E eu pensei nisso, em fazer massoterapia. Eu acho que eu até comentei em algum programa aqui uma vez, e quando o Daniel falou, eu nunca conversei com você sobre isso, Daniel, mas já pensei em puxar um papo para saber como é que é esse mercado, se vale a pena financeiramente ou não e tal, né? Porque é uma baita possibilidade que a gente tem. Não vai usar muito a visão, né, de uma maneira geral, e é uma oportunidade de estar no mercado de trabalho, sair de casa, que isso é muito importante. Isso faz parte da autoestima, né? Sim. Mercado de trabalho tem, é o que não falta. Faltam pessoas estressadas querendo um período para ficar um pouco relaxado. Verdade, verdade. Com os desafios da vida do dia a dia, né, gente? A gente tem uma pessoa aqui que de vez em quando faz massagens e pode explicar, recebe no caso, né? E pode explicar como que é isso. Me diga, Valéria, como é que é isso? Eu faço semanalmente minha massagem, né? É uma questão de saúde, saúde emocional, saúde física, saúde mental. A técnica é a quiropraxia. Eu comecei no período aí, começou a ter a abertura da pandemia, porque a época dessa pandemia mexeu bastante comigo, e também ficar muito sentada, lendo, estudando, isso prejudicou bastante a minha coluna. Então, semanalmente, toda segunda-feira pela manhã, eu tenho esse privilégio. E eu sempre, quando estou lá, nossa, a terapeuta ela é maravilhosa, Helenice, querida, eu falo para ela, gente, isso devia estar na Constituição. Eu brinco com ela. Deveria ser um direito nacional, nem que seja a cada 15 dias, ou uma vez por mês que seja, alguém te colocar deitada, te fazer ter consciência corporal, parar a pensar, botar a tua mente e o corpo no mesmo lugar, e você receber tratamento e ir reencaixando tudo que vai desconjuntando ao longo da vida, ao longo de se pendura em trem, se pendura em metrô e ônibus, e vai de mau jeito, e trabalha de maneira nada ergométrica. Carrega a sacolinha de supermercado. Carrega a sacolinha de supermercado, isso mesmo. Carrega um peso maior do que de um lado do que do outro, né? Uma mochila com livro, sai do serviço, vai para a faculdade, volta. Então, tudo isso está sobrecarregando a coluna vertebral. E vocês dois que gostam da área, principalmente, Fernanda, que está se seduzindo cada vez mais por isso, podem até, né, bater aqui um papo comigo sobre isso. E outras doenças vão desencadeando
né? E eles têm um quadro lá na clínica que eu guardei até a foto do quadro, que diz assim, de cada vértebra, problemas de saúde que pode estar associado. Então, a pessoa tem problema intestinal, pode ser um problema de coluna, né? Ela tem um problema de enxaqueca, é um problema de coluna, e assim por diante, é a nossa coluna, né? Então, poder ter um profissional habilitado para atender com qualidade, com respeito, né? E com sensibilidade, é maravilhoso. Eu sou realmente, Alexandre, obrigada pela observação, mas eu sou realmente, acho que é legal compartilhar isso, né? E aí eu chamo a atenção das pessoas que fazem isso como profissão, abram-se para as pessoas que não têm condição de pagar, né? A primeira época que eu fui atendida por uma pessoa, eu dizia para ele, poxa, abre a garagem da tua casa, põe uma maca lá, atende meia dúzia de idosos por final de semana, ajuda as pessoas. Tem muita gente que você vê mancando na rua e a pessoa está achando que está com doença, não, ela só precisa se realinhar, e ela vai voltar a ter a mobilidade dela, né, que está prejudicada, e é uma coisa, às vezes, simples em termos de manuseio, mas é muito caro, assim, é muito inacessível em termos de custo. Cada sessão hoje se for em casa, então passa de R$ 200. Né? Você indo numa clínica ainda tem aí seus pacotes e tudo mais. E acaba saindo um pouco mais barato, divide no cartão, e tem amigo que dá de presente, né? Então, eu tive essa sorte na minha vida. Mas eu sempre peço, você faz isso, você trabalha com isso, monta um projetinho, vai lá no posto de saúde, conversa com o chefe, né, da chefe do posto, oferece esse serviço, oferece sessão de alongamento 2 vezes por semana que seja, se não der para fazer massagem nas pessoas, mas tentar ajudar as pessoas para elas terem um pouco mais de qualidade de vida, né? Na verdade, agora saindo totalmente do assunto mercado de trabalho, mas ainda nele, né? Porque gera emprego, enfim. Mas assim, você falou de ser um dinheiro custoso, né? É mais caro. Uhum. Eu acho que não é a questão do caro, porque senão a gente, de certa forma, acaba desmerecendo um pouco os profissionais que têm esse Boa custo observação, da obrigada. saúde. Boa. Mas é supérfluo, é visto como supérfluo, né? E nós estamos numa sociedade que tem mais a questão do você curar. Eu estou vendo o comentário da Silvana e fui tentar ler e me desconcentrei. Mas na nossa sociedade não tem a saúde como uma prevenção. A saúde é tratar a doença. Então, por que você vai fazer uma massagem? É uma frescura, né? Não Parece é frescura. essa amplitude que Sim, já você me está. falaram, é coisa de gente metida, isso aí é só para Foi de artista e madame, tal. é isso mesmo. Exatamente. É coisa de rico, eu não tenho dinheiro para isso. Mas se deixar de gastar em outras coisas, você gastar na sua saúde não é um gasto, é um investimento. Eu tenho certeza que o Daniel já colocou muita gente para fazer coisas que elas não faziam antes por causa de dores, né? Por causa de maus jeitos. Ah, sim. E o Daniel, e pensando no mercado de trabalho, né? E Falando, não é outra, mercado, né? é mercado, sim, porque você vai estar bem para trabalhar, inclusive, né? Porque a É hora que o verdade. patronal começa a perceber que tu não rende mais por causa de coluna e etc., daqui a pouco você está fora do mercado de trabalho. Então, é uma profissão extremamente importante. Fala, Daniel, querido. É igual uma. Fui viajar para o Rio de Janeiro na casa de uma amiga um tempo atrás, e ela estava reclamando de muita dor no pescoço e tal. À medida que eu comecei a mexer, bem no comecinho, aí deu um estalo assim no pescoço dela, aí ela já começou a voltar o pescoço ao normal, sabe? Ela estava andando assim meia com os ombros duros, assim, que não conseguia mexer, virar o pescoço para lado nenhum. Aí no outro dia de manhã já foi trabalhar com mais entusiasmo, sabe? Mais Sem dúvida. satisfação. Eu acredito mesmo. Agora, se ela não tem um atendimento como esse, é um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, a pessoa vai Aí vai ficar. para a farmácia. Vai para a farmácia, É. vai tomar anti-inflamatório, vai estourar o estômago. Aí, do anti-inflamatório que machucou o estômago, prejudicou o estômago, vai tomar um outro remédio para o estômago, que vai tomar um outro remédio, que vai tomar um outro remédio. Gente, é uma bola de Aí, neve
que vai passar por cima Aí dessa ataca pessoa. o fígado, ataca Ataca o os rins, fígado. Exatamente. E tudo poderia ter sido evitado se tivesse esse profissional, e aqui eu vou trazer vocês dois como profissional, se tivesse isso na UBS, no posto de saúde. Teria sido evitado milhões até de medicamentos para ser distribuído depois na farmácia do posto de saúde. Que não era uma questão de medicamento, era uma questão de recolocação postural, não é assim que fala? É postural, né? Que se fala. Uhum. Minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que ela já morou em Singapura. Ela me disse que em cada esquina lá tem uma clínica de massagem. O pessoal lá valoriza demais essa técnica, essa área aí. Enquanto aqui no Brasil, em um quarteirão, tem 4 farmácias, lá tem 2 clínicas de massagem. É que nem biblioteca no Brasil. Livraria, quer dizer. Verdade. Nossa, lembrei. Lembrou, Fernanda? Eu lembrei da palestra que o Alexandre passou e ele falou da questão das livrarias, que só em São Paulo tem mais carros do que a Argentina inteira, mas só em Buenos Aires tem mais bibliotecas do que no Brasil inteiro. Nossa. Então, assim, nossa, é uma pancada, né? Eu lembrei disso na hora, eu soltei aqui alto, lembrei. Agora, se nós formos perguntar sobre bibliotecas inclusivas, então, vixe, onde tem alguma? Mal tem biblioteca, imagina. Até a gente ri, mas a gente ri de nervoso, gente. Porque esse país é uma coisa assim, a gente ama, mas é difícil esse amor, viu? É difícil, porque quando a gente olha para dentro de casa, tá faltando demais, muita coisa. É um amor meio que síndrome de Estocolmo, sabe? Aqui na minha cidade, eu já fiz uma observação. Já tem um comércio bem importante aqui na região central aqui. Já fiz uma observação. Fecharam-se 2 padarias e no mesmo lugar das mesmas abriram farmácias. Sabe? Farmácias. Megas farmácias, são enormes. São enormes as farmácias. Daniel, eu fico indignada, assim, né? Eu tenho formação em publicidade também e sempre foi muito complicado para mim isso, porque a publicidade a gente sabe que ela pode ser usada para o bem, mas na maioria das vezes é usada para o mal. E quando você passa assim na farmácia, tem aqueles cartazes enormes, né? Colocando aquelas promoções, cara, remédio R$2, R$3 o remédio, daí eles já fazem aquele combo, né? Já colocam o omeprazol junto, porque sabe que o remédio pesa veneno omeprazol. Você vai assim na farmácia, tem aquele monte de remédio, principalmente farmácia popular, que é só você ir pegando e comprando. Isso é um crime. É um crime. Essa que tá no supermercado. Se torna supermercado. E quando você vai comer, por exemplo, pode falar. Tem uma rede de farmácia aqui na minha cidade. Pode dizer. Eu só vou concluir que daí, do mesmo jeito que às vezes a massoterapia é visto como um luxo, quando você vai comer alguma coisa um pouco mais saudável, é muito mais caro. Agora que estão abrindo opções veganas e vegetarianas em um monte de lugar e tal. Mas, por exemplo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando eu conheci o Subway, gente, eu vou falar, quando eu conheci o Subway, não tinha tinha o sanduíche vegetariano, não tinha vegano. Aí, se você quisesse um vegetariano, você pagava o mesmo preço, mas não tinha carne. Entendeu? Hoje em dia eu acho que já tem opção de hambúrguer vegano e tal, mas naquela época eu ainda falei para você. A carne que você diz é a de soja. É, a carne de soja. Não, a carne, na época não tinha carne de soja, era só aqueles tradicionais. Né, os sabores tradicionais. Faz muitos anos, gente. Faz tempo. Faz muitos anos. Gente, essa live está acontecendo em 2002. Faz 2002, ó. 2022. Faz tempo. 2022. Hoje é 20 de abril de 2022. Não, isso tem muito tempo, né? Mas só para exemplificar, assim, como que essa coisa, se você pedisse um samba vegetariano, não tinha nenhuma outra opção ali de carne, você não podia acrescentar mais queijo, mas você pagava o mesmo preço no outro sanduíche. Eu ficava indignada. Então, você cuidar da saúde é um luxo aqui no nosso país. Então, você não é que eles não te ofereciam vegetariano.
Você que dizia, não, a carne, o presunto, o salame eu não quero. Então, põe mais queijo no lugar, aí não põe e ainda te cobra o mesmo preço. Eles tinham opção vegetariano naquela época, mas o vegetariano não tinha nenhum tipo de carne, só que também não tinha desconto. O que eu acho... Então, tipo assim, para você ser saudável, tudo é muito caro. Tudo é Fala, mais caro. Alexandre. O que eu não gosto desses lugares... desconto nisso. Não? O que eu não gosto desses lugares, quando você vai acompanhado, eu não quero meu sanduíche com isso, isso e isso. Aí tu olha para a atendente, você pode colocar o que ela não vai comer no meu? Agora desvirtuamos. Tá todo mundo com fome, pelo que eu estou percebendo aqui, porque o assunto comida ganhou. Eu fui dar um assunto, eu vou fazer um adendo com relação ao que é saudável, ao cuidar da saúde, né? Que é uma área que eu gosto muito. É igual aquela pessoa que vai na lanchonete e pede um X-Egg sem ovo, né? Quer pão na chapa, né? Ai, gente, desvirtuou tudo aí. Me desculpe. Mas que tem que ir muito caro. Não desvirtuou, porque assim, sabe aquele brinquedo que você mexe uma peça de um lado e mexe do outro, como que é o cubo mágico, né? A sociedade, a vida é um cubo mágico. Tudo que a gente está falando aqui tem implicações diretas com as realizações que nós temos na nossa vida. Então, uma alimentação saudável... Fala. Inclui no investimento, né? Como estava falando de massagem, que é só para rico e tal, é um investimento, né? É um investimento. Pode ser que para essa pessoa que é rica, não tenha aparência de investimento, é só mais um gasto. Para ela não tem peso no orçamento. Agora, para nós, tem peso no orçamento e a gente tem que começar a colocar isso como um valor. Então, a gente tem que colocar os valores da nossa vida tem que ser modificados, né? Então, se você come 2 pizzas por mês é encontrar um massoterapeuta e colocar o seu corpo em equilíbrio novamente, né? E, poxa, eu sou doida por pizza, tá? Mas não é melhor ter uma vida mais saudável e prolongada, né? O retardamento de doenças que vão aparecer com a idade, porque você uma vez por mês, ao menos, né? Uma vez por mês é pouco, mas é melhor do que nada. Mas uma vez por mês você encontrar um profissional desse nível, né? E esse profissional ser um profissional com sensibilidade suficiente para te atender, e nada melhor do que uma pessoa, por exemplo, como o Daniel, como o Alexandre, que tem essa sensibilidade, né, aguçada, até pela própria... Não vamos aqui romantizar a deficiência visual, não é essa a intenção, mas nós temos que ressaltar, sim, que quando um dos sentidos, isso é provado cientificamente, quando o sentido dos olhos ele não está tão habilitado, os outros sentidos ficam mais aguçados. Então, acaba sendo, para esse caso especificamente, um profissional muito mais qualificado que os demais, né? E o que eu queria dizer anteriormente, que agora eu retomei, a gente estava falando sobre as empresas, né? Não sei se acho que foi o Alexandre que falou, por que não pergunta, não, foi a Fernanda, por que não pergunta onde você é mais habilidoso, né, onde você se encaixaria? Isso seria uma pesquisa de mercado interessantíssima e formar um banco de dados de pessoas com deficiência por qualificação, por vocação, por aptidão e por vontade, né? Esse banco de dados poderia ser realmente construído e as empresas procurarem nesse banco de dados pessoas que têm a formação, a aptidão, a vocação e etc. Agora, eu vou fazer aqui uma provocação dentro do nosso próprio grupo. A gente tenta levantar dados, pede para as pessoas preencherem algum formulário, entrarem no link, ou virem falar conosco, gravarem áudios, entrevistas, falarem de si, para a gente conhecer a pessoa com deficiência, e é uma dificuldade absurda, né? Vocês sabem o quanto o Instituto Reconvexo está tentando levantar dados de pessoas com deficiência visual afetadas pela Lyon, e nós estamos há 5 anos quase tentando fazer isso, intensificado mais de 1 ano para cá, mas estamos tentando fazer isso, e as pessoas não participam,
né? A participação de fornecimento de dados, ele é fundamental para a gente, inclusive, brigar para que as coisas comecem a andar como elas são de direito de cada um de vocês, de cada um de nós como sociedade. Uma sociedade boa para a pessoa com deficiência é uma sociedade boa para todos, né? É igual nessa questão envolvendo aí, a primeira consulta que eu fiz com o Dr. Felipe Chicani, eu perguntei para ele dos dados, né? Quantas pessoas no Brasil possuem a neuropatia de Leber? Ele falou para mim que, infelizmente, não tem esses dados. Eu poderia dar um dado preciso. Exatamente, exatamente. A gente está aqui há mais de uma hora. O Naldo falou o seguinte: estou aqui me coçando feito doido para participar desse bate-papo. Deveria ter falado isso nos primeiros 15 minutos, que você já estaria aqui com a gente. Mas agora nós estamos encerrando, temos mais de uma hora de conversa. Uma conversa muito boa, que não se esgota aqui, viu, Naldo? Está convidado para vir conosco numa quarta-feira dessas. E vamos retomar aí o assunto, e não se esgota, né? Porque nós precisamos provocar e deixar essas lives gravadas, ela tem essa função de provocação. Então, para você, Naldo, e todos os demais que estão assistindo, compartilhem nas suas redes sociais, convidem as pessoas para assistirem, para ouvirem, que seja, essas falas, né? Acessarem o canal do Instituto Reconvexo. Aqui tem muito conteúdo bom. Naldo, é desse nível para mais, meu amigo. Aqui a coisa é boa, só tem gente boa, gente igual vocês aí em Sergipe. Eu falei para ele, o Daniel, que assistiu a fala de uma empresa dizendo o seguinte, que não contrata pessoa com deficiência porque as pessoas não têm formação, não se preparam. Eu falei, então essa empresa devia passear em Sergipe, porque só no grupo do Naldo tem 7 pessoas com deficiência, 4 estão fazendo mestrado. Para você ter uma ideia do nível do pessoal lá, né? Então, essa desculpa, a gente tem que derrubar essa desculpa. E como que a gente vai derrubar essa desculpa? Com dados. Com dados. Quando uma pessoa vai para uma mesa ou vai dar uma entrevista para uma TV e diz, Semana da Pessoa com Deficiência, que pena, não contratamos porque não tem gente. A gente tem aqui Instituto Reconvexo, apresenta pesquisa e tem X pessoas, formação Y, estão na cidade A, B, C, D, estão pelo Brasil afora, as associações existem sim, e é desculpa, ou não querem procurar. Né? E eu fecho aqui a minha fala, agradeço vocês pela participação e gostaria aí de uma última saudação, um tchau de vocês especial para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Obrigada pela participação, Daniel, Alexandre e Fernanda. Eu me calo, agora é com vocês. Fê? Bom, eu agradeço o convite aí, a participação aqui foi muito produtiva, aprendi bastante também. É sempre bom a gente estar trocando experiências, né, no assunto em comum a todos aí. E agradeço aí ao pessoal assistindo também, participando. Valeu, Valéria, pela sempre estar na ativa aí da luta pela nossa causa também, né? A Fernanda, o Alexandre, e enfim. Obrigado a todos. Obrigada eu pela oportunidade de estar batendo um papo aqui com a Valéria, com o Alexandre, com o Daniel, que é o convidado especial, né? A voz de ouro, uma das vozes de ouro do nosso grupo. E fechando essa questão do mercado de trabalho, eu acho que o empreendedorismo e a visão são um dos caminhos, né? Tem várias pessoas que são empreendedoras no nosso grupo, e o Daniel está aqui, um exemplo de empreendedor, está na massoterapia já tem mais de 10 anos, né? E enfim, se o mercado não nos abre as portas, nós podemos ir e fazer portas e serem abertas, né? A gente vai e abre, cria as nossas próprias portas. Então, eu vejo isso como um caminho também. Gratidão a todos que nos assistem, quem dá oportunidade, quem participa. E, além do canal do YouTube, tem o perfil no Instagram, @Instituto Reconvexo, que também tem muito material legal. Um abraço, gratidão, até a próxima. Gostaria de agradecer hoje a todos essa noite, pela Valéria aqui, que
sempre está conosco aqui, Daniel, que é lá do nosso grupo, a Fernanda também, que sempre está aqui, entrevistando as pessoas, fazendo ótimos bate-papos, tanto ela quanto a Valéria. Agradecer ao Instituto Reconvexo por esse espaço aqui. E a gente se sentir mais incluso e ver que existem outras pessoas que têm problemas similares como o nosso, e ver que as coisas não pararam naquele ponto da vida. Então, tem como a gente se desenvolver, tem como a gente fazer uma faculdade, estudar, tem como fazer empreendedorismo, e é isso. Agradeço por tudo e uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado, bom carnaval. Noite. Tchau, tchau.